Olá, tudo bem? Um prazer ter vocês aqui hoje. Então, vamos dar início ao primeiro Congresso Brasileiro sobre Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana, que está ocorrendo entre os dias 17 e 19 de abril de 2024. Então, primeiramente, me apresentando, eu sou o professor Dr. Fábio Friol Guedes de Paiva, sou atualmente docente do mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Univag, que é o Centro Universitário de Várzea Grande. Eu também sou formado na região. Minha graduação é em Arquitetura e Urbanismo pela Unemat, Universidade do Estado de Mato Grosso. E o meu mestrado e doutorado, meu mestrado, no caso, foi na Unesp, de Presidente Prudente, em Ciência e Tecnologia de Materiais, e o doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, na UnoOeste. Só que, desde que eu fui para a pós-graduação, meu campo de pesquisa é com a utilização de resíduos. Então, no mestrado já foi um pouquinho mais de resíduos associados com polímeros, que era do meu grupo de pesquisa. Já no doutorado eu consegui me inserir, então, na minha área que eu queria atuar, que é com argamassa e concreto, utilizando resíduos sólidos, tanto de biomassa como de outras indústrias. E então hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de resíduos sólidos de biomassa e sua aplicabilidade em materiais cimentícios sustentáveis que têm uma contribuição direta, né, com a parte de tecnologia e resiliência urbana para desenvolvimento de novos materiais mais resilientes. Então, vamos começar com uma introdução em relação ao cimento, né? Então, basicamente, é indiscutível que é um material de construção civil mais importante da história e é difícil de imaginar um futuro e um presente também sem ele. No entanto, sua produção causa grandes impactos ao meio ambiente. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas devido a essas altas temperaturas de calcinação para desenvolvimento do clinker, né, que é para a produção do cimento, emite quantidades muito altas de CO2, então estima-se que de 5 a 7% da emissão de CO2 em nível global é só relacionado com a produção do cimento. E também tem essa questão dos recursos naturais. Então, para a produção do cimento, do clinker, é utilizado o calcário e também a argila. Então, hoje vem sendo utilizados alguns métodos, alguns materiais alternativos para poder substituir, né, esses materiais naturais e poder também dar novas destinações para resíduos, por exemplo. Mas, dando continuidade, a gente também tem que falar um pouquinho dessa questão de emissão de CO2 e essa correlação com as mudanças climáticas. Então, dificilmente a gente não vai associar as duas. Então, esse efeito antropogênico, né, que é justamente o ser humano agindo, eh, vem causando, vem emitindo, né, esses gases de efeito estufa. Então, quais são os principais gases de efeito estufa? É o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Então, a gente tem que saber que na nossa atmosfera nós temos todos esses gases, só que a gente tem num nível adequado. Então, quando a gente emite muito, um excesso desses gases, então a gente tem um desequilíbrio. E é quando ocorre o efeito estufa, que é com os aumentos de temperatura, entre outros fatores terrestres. Então, só para trazer para vocês uma informação adicional, então aqui nesse gráfico nós temos desde 1750 até 2019 as emissões totais de CO2, e no vertical ali a gente tem bilhões de toneladas, né, que vai de zero até atualmente 35 bilhões de toneladas. Então, quando a gente pega no fator histórico, né, então, na primeira Revolução Industrial, quando a gente ainda tem um efeito local, né, que foi apenas na Inglaterra, a gente observa que mais ou menos 1760 até 1800 e até meados de 1850, a gente quase não tem graficamente, né, essa constatação do aumento da emissão de CO2. Só que já entrando ali na segunda Revolução Industrial, que já vem para o nível global, né, essa questão das máquinas a vapor, trem a vapor e tudo mais, nós já temos um aumento um pouquinho mais acentuado. E quando a gente chega na Segunda Guerra Mundial, que é quando tem um avanço tecnológico muito maior e também utilização da queima, né, de resíduos fósseis, né, de petróleo,
para produção de combustível e diversas outras finalidades, também de eletricidade, a gente tem uma explosão. E quando nós chegamos nos últimos 30 anos, apenas de 1990 a 2019, foi responsável por 52,74% das emissões totais de CO2 apenas nos últimos 30 anos, quando a gente pega essa relação. E é interessante que eu trouxe um gráfico aqui, a qualidade não está tão boa, porque ele é um pouquinho antigo, mas esse gráfico de Petit, 1999, é de um artigo desse autor que foi publicado na Nature e tem mais de 8.000 citações, então é extremamente relevante. Então, se vocês observarem no eixo horizontal, ele avaliou essa questão da emissão de CO2 numa faixa de 400 mil anos. Então, a gente observa que nós temos uma variação, né, de ppm, que seria partes por milhão de CO2, que variou entre 200 até mais ou menos 280 partes por milhão. E aí, quando a gente traz, quando nós trazemos para um gráfico atual, né, nós observamos que esse controle, mais ou menos, que a gente tinha no meio natural até 280 partes por milhão, quando nós vemos para a atualidade, que tem essa acentuada emissão de CO2, observamos que já estamos em quase 420 partes por milhão de CO2 atmosférico. Então, só nos últimos anos, nós temos um aumento de quase 40%, 50%. E isso, a gente observa essa discrepância, né, entre 400 mil anos e uma faixa de apenas 100 anos, essa mudança acentuada. Então, buscar medidas que realizem a mitigação, né, dessa emissão de CO2 é extremamente importante para as mudanças climáticas e também para o desenvolvimento de novos materiais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre energia limpa. Então, um dos objetivos aqui é falar da biomassa e depois chegar nesse resíduozinho final, que é onde nós podemos aplicar na construção civil. Então, primeiramente, o termo biomassa, né, partindo, né, da ecologia, refere-se ao total da matéria orgânica, seja ela viva ou morta, existente nos organismos. Então, animal ou vegetal, de uma determinada comunidade ou ecossistema, ou seja, a massa total de matéria orgânica que se acumula num espaço vital. Então, eles podem ser provenientes de resíduos florestais, resíduos agrícolas, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, soja, etc., pecuário e também resíduos urbanos orgânicos, por exemplo. E já no ponto de vista energético, que é onde eu quero partir, o termo biomassa abrange qualquer material derivado da vida vegetal e que seja renovável um período de tempo inferior a 100 anos. Então, apesar de serem derivados, né, da vida vegetal e animal, o petróleo, o carvão mineral e xistos bituminosos não são considerados renováveis. Então, é interessante comentar, por exemplo, o carvão mineral, da onde que ele é proveniente, né? Basicamente da vegetação daquela árvore que caiu, só que ocorreu um processo que não foi a árvore cair, ocorreu a compactação, sedimentação num período curto de tempo, como por exemplo 100 anos. E isso veio desde o período Paleozoico. Então, para produzir o carvão mineral, demorou de 500 a 600 milhões de anos. E por isso, como ele é proveniente de uma vegetação, né, de uma árvore, então ele é considerado na queima como uma energia limpa. No entanto, ele não é considerado uma energia renovável, porque para se renovar, ele demora milhares e milhões de anos. Então, no caso aqui, ele não é considerado uma energia renovável. E aí, o caráter renovável da biomassa, como eu comentei, se dá por meio desse ciclo de carbono, né? Então, igualmente as árvores, as culturas vegetais de cana-de-açúcar, de arroz, amendoim, aqui falando da parte agroindustrial, entre outras, contribuem para a fotossíntese ao longo do seu período de safra, né? Então, convertendo o CO2, então vai ocorrer a fotossíntese e a vegetação vai, então, converter esse dióxido de carbono em oxigênio e glicose. E, segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, 8,55% da matriz energética nacional é proveniente da biomassa, onde atualmente nós possuímos aproximadamente 630 usinas, né? Então, é importante salientar que hoje, por exemplo, a cana-de-açúcar,
é uma das principais. O Brasil é a principal, é, principal cultiva cana-de-açúcar, né? Com uma safra de mais de 600 milhões de toneladas ao ano. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Então, trazendo essa relação, né, da, do ciclo do carbono, né? Se a gente observar a cana-de-açúcar nos últimos 20 anos no Brasil, a quantidade de carbono removido foi de 9,8 megatoneladas de carbono por ano, acumulado nos últimos 20 anos. Isso vai representar, em média, 196 megatoneladas de CO2, que seria equivalente a plantar uma quantidade absurda, né, de árvores, mais de 1,4 bilhões, que ocuparia uma área superior a 1 milhão de campos de futebol, ou 80 vezes a cidade de Paris, coberta por floresta. Então, é algo bem relevante. E aí eu já queria trazer para você um pouquinho como que funciona essa questão da usina e a biomassa, né? Então, na parte superior, nós temos, pode ser, né, qualquer resíduo agroindustrial que tenha um poder calorífico, né, que seja viável economicamente para produzir energia. Então, pode ser o bagaço da cana-de-açúcar, a casca do arroz, castanha, amendoim, do coco, que são os principais utilizados. E aí, basicamente, ele vai para uma caldeira de biomassa, onde ele vai ser queimado, né? E aí, ele vai aquecer a água, e essa água vai gerar um vapor. Então, esse vapor vai fazer um ciclo, onde ele vai rotacionar, né, essas turbinas, e assim ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, assim, indo para os geradores, né, essa energia e convertendo em energia elétrica. Então, é basicamente como funciona as usinas hidrelétricas. Então, no caso da energia hidrelétrica, né, é a água que deságua diretamente nessas turbinas e aqui é o vapor. E aí, apesar de gerar CO2, né, então vai ser feita a queima desse bagaço. No processo de queima é considerado como um carbono zero, porque no período de safra, né, de vida dessa cana, desse ou dessa árvore, o que seja, ela retirou o CO2 da atmosfera. Então, apesar nessa queima que vai gerar energia, ela emitir carbono, no fim ela fica neutralizado, né? Então, por isso que ela é considerada uma energia limpa e também renovável e não contribui, então, para o efeito estufa. E aí, como que funciona, né? Então, basicamente, o ciclo, a gente vai ter a plantio da cana-de-açúcar, ele vai ser moído e processado o cano para transformação em açúcar e álcool, e aí, desse processo, vai gerar o bagaço de cana-de-açúcar, que vai para as estações de caldeira para geração de energia elétrica e vapor, né? A partir da biomassa. Só que dessa queima, a partir da queima vai sobrar um resíduo final, né? Porque ele não degrada totalmente. Então, essa matéria inorgânica que sobra é basicamente a gente chama de cinza do bagaço da cana-de-açúcar, e atualmente ela é utilizada apenas para fertirrigação e, quando não tem um destino adequado, para aterros sanitários, por causa que ela tem, né, matéria inorgânica, e isso, se for despejado inadequadamente, pode afetar o solo em altas concentrações. E aí, essa é o aspecto, né, físico, aspecto visual, né, dessa cinza. E é interessante porque a cana-de-açúcar, essa cinza da cana-de-açúcar, ela tem um potencial pozolânico como substituto do cimento Portland, que é onde eu quero chegar a partir desses resíduos da biomassa. Então, fazendo uma contextualização, né, de materiais pozolânicos, basicamente, ela vem desde primeiro século antes de Cristo. Então, quem notou nessas propriedades foi o engenheiro e arquiteto Marcos Vitruvio Polio, que, a partir das cinzas do vulcão Vesúvio, na região de Puzzoli, em Nápoles, na Itália, ele observou que conferia melhores propriedades às edificações que tinham contato com a água do mar. Então, desde então, diferentes tipos de aglomerantes foram utilizados até o surgimento do cimento mais próximo, quando a gente conhece hoje, que basicamente foi em 1824, só que retornando um pouquinho, apenas em 1845 que ocorreu o processo de clinkerização, que é justamente
aquecer esse material a 1.400, 1.500 graus e transformar no cimento que nós temos hoje. Então, apenas nesse período que foi patenteado, né, como nós conhecemos hoje o cimento. E aí hoje, basicamente, quando a gente vem para a norma brasileira, né, que é a NBR 16.697, a gente observa que materiais pozolânicos podem ser utilizados, por exemplo, no CP2Z, que seria com pozolanas, de 6 a 14% da massa, né, desse material. E quando vamos para o o CP4, né, que já é um cimento pozolânico específico, que no caso do CP2 ele é composto por pozolana e o CP4 é cimento pozolânico. E aí já permite adições de 15 a 50% dessa quantidade, né, de material sendo apenas de pozolana. Então é interessante que esses materiais pozolânicos, ele aumenta a durabilidade dos materiais. Então, quando a gente fala de concreto, de argamassa, as estruturas, né, é uma preocupação constante na engenharia civil, a durabilidade, sobretudo quando estão expostas a ambientes agressivos. Então, esses materiais pozolânicos vêm justamente para contribuir nessa questão de ambientes agressivos, de ambientes onde tem uma maior corrosão. Então, na década de 60, começa a se estudar esses inibidores de corrosão. Então, algumas delas são as cinzas volantes. Então, as cinzas volantes é de termoelétricas, né, a partir da queima do carvão mineral. Então, volatiliza, né, essas cinzas e é pego essas cinzas e utilizado como material pozolânico. Tem também as escórias de alto forno da indústria de fundição, e também estudos com cinza da casca de arroz. São alguns deles que avaliam e que já encontraram esses efeitos de inibição de corrosão. Então, o material pozolânico, o que que seria, né? Basicamente, é um material sílico ou sílico-aluminoso, e sozinho ele não possui propriedade cimentícia. Então, não tem como substituir totalmente um cimento por um resíduo pozolânico ou material pozolânico que seja, porque ele não vai ter essa característica de aglomerante. Então, apresenta propriedades cimentantes, né? Quando finamente dividido. Então, também a gente não pode pegar esse resíduo, se for um resíduo grosseiro, né? Com um tamanho de partícula que não é adequado, ele não vai ter uma reatividade interessante para a aplicação. Então, ele tem que ser moído, né? Para ter uma granulometria similar ao do cimento. Então, só para a gente ter uma noção melhor, né? Se a gente pega um grãozinho de areia, a gente consegue pegar esse grão e separar uma partícula, só que um cimento ele é um pó muito fino. E então a gente não consegue simplesmente pegar uma partícula. Então, para ter uma maior reatividade, a gente precisa de partículas muito finas. Então, por isso que finamente dividido. Também tem essa questão de entrar em contato com a umidade, o material pozolânico com o cimento, e então ter esse fator de aglomerante e reage com hidróxido de cálcio presente no cimento, né? Então, um ponto crítico é saber se o material a ser usado é pozolânico. Então, para isso, a gente tem ensaios de reatividade com cimento ou cal e também métodos físico-químicos e estruturais. Então, a gente vai utilizar uma substituição específica, uma quantidade específica, né, para comparar a resistência à compressão de argamassa e concreto e comparação da quantidade de hidróxido de cálcio. E isso nós fazemos por métodos estruturais, como difração de raio-x, e também podemos comparar a partir de termogravimetrias. E temos os benefícios, né? Então, é um material menos poluidor, de menor custo do que o cimento, além de reduzir o calor de hidratação, né? Então, é interessante que o calor de hidratação influencia em microfissuras nesses materiais e que também pode prejudicar a durabilidade. Então, utilizando pozolanas que reduzem esse calor de hidratação, também, consequentemente, pode vir a aumentar a durabilidade desses compostos, além da maior resistência a ataques químicos, porque justamente a pozolana, né, ela vai reagir com hidróxido de cálcio, tendo menos hidróxido de cálcio presente nessa estrutura do concreto, então é onde é a parte mais, ah,
de fácil acesso a ataques químicos e que degrada mais rapidamente. Então, quando a gente faz estudos, né, na parte científica com utilização de pozolana, geralmente a gente tenta buscar cimentos comerciais que tenham a menor quantidade de aditivos. Então, hoje no mercado nós temos o CP1 e o CP5-ARI. O ideal seria o CP1, que possui mais de 95% de cimento, que é o clinker mais o gesso, e ele permite apenas 5% de adições de pozolanas, filler ou escória, só que é extremamente difícil de encontrar no mercado. Então, geralmente, na pesquisa, nós utilizamos o CP5-ARI, que pode ter adições de, no máximo, 10% de filler calcário, sendo que outros cimentos, né, pode ter adições de 30, 40, até 50% de outros materiais, como escória, filler, pozolanas. Então, por isso que geralmente a gente utiliza o CP5. E é interessante que quando avaliamos, né, materiais agroindustriais, bagaços, né, ou entre outros, aqui o CFB seria cinza da folha do bambu, né, que é referente a esse gráfico que nós estudamos, nosso grupo de pesquisa, e aqui a gente estuda justamente essa autocombustão, né, então não precisar de uma outra fonte de energia para ter a ignição e ter uma queima acentuada, né, então aqui a gente pode ter um início, e aí esse material que tem que estar seco, né, não pode estar úmido, ele vai ter autocombustão. Então, a partir desse gráfico, a gente observa que ele atinge rapidamente 700, quase 800 graus, e também já desce para 400, 500 graus por um período de mais ou menos 10 minutos. E a partir disso, ele consome a maior parte, né, da matéria orgânica, e sobrando então essa cinza. E aí, já partindo para propriedades, né, para aplicabilidade, é muito interessante falar que as normativas trazem alguns aspectos que esses materiais têm que ter para poder ser aplicável, né? Então, tanto a STM-C 618 como a NBR 12.653, ela fala que, no mínimo, a composição de óxido de silício, ferro e alumínio tem que ser no mínimo 70%. Então, aqui eu trouxe um exemplo também de um artigo nosso, que é da cinza da folha do bambu, que atingiu 77,59%, e numa revisão de literatura que eu fiz, que eu publiquei em 2021, nós encontramos que na literatura essa variação vai de 71,6% até 84%, e quando analisamos da cana-de-açúcar, essas quantidades são até maiores, chegando a mais de 90% de concentração dessas três composições juntas. E é importante dizer também que de, um, de uma área para outra de plantio acaba variando essas concentrações de sílica, ferro, porque vai depender muito da qualidade do solo, tipologia do solo, os fertilizantes utilizados, que acabam impactando também nessa composição química da matéria inorgânica final, né, a partir que sobra da queima, né? Então, essa fluorescência de raio-x utilizada para fazer essa análise química foi da matéria inorgânica pós-queima, a cinza. E aí, outro fator importante é a partir da difração de raio-x. Então, quando a gente pega esse resíduo, nós temos que avaliar como que está a cristalinidade desse material. Ele tem esse halo amorfo, ele é cristalino. Então, o que que seria isso, né? Basicamente, quando a gente avalia, a gente pode encontrar um eixo aqui horizontal que vai ser parecido com esse daqui. Então, se ele for bem rente aqui e só ter os picos, né, agudos, então basicamente vai ser um material cristalino, e nós sempre buscamos ter um material amorfo. Então, o que pode influenciar isso é justamente a temperatura de queima. Então, a temperatura de queima é um fator muito importante, porque essa característica amorfa vai resultar numa maior reatividade quando substituir o cimento. Então, a reatividade é essa reação da pozolana com o cimento. E aí, a partir dessa técnica, nós também encontramos as composições. Então, aqui no caso, a maioria desses picos é referente ao quartzo, né, que é a sílica.
E aqui trazendo esse estudo de Viller e Cossinha, de 2016, ele avalia que de 500 a 600 graus é a temperatura ideal para a gente ter materiais cinzas de biomassa, né, com característica amorfa. Então, aqui nesse caso, a gente observa que é, esses dois gráficos são relacionados no mesmo artigo, que a gente tem um pouquinho mais, né, 700 e poucos graus, mas devido a essa queima muito rápida e o decréscimo também muito rápido de temperatura, não foi o suficiente para, mesmo passando de 600 graus, para ele converter esse material de amorfo para cristalino. Então, geralmente, quando a gente faz a queima, já pensando, né, no laboratorial, nós utilizamos essa temperatura de 500, 600 graus e mantemos aí por 1, 2 horas para a gente ter a queima total do material, né? Porque se for muito rápida, muitas vezes sobra matéria orgânica, o que acaba impactando na resistência mecânica dos materiais. Então, em relação à resistência à compressão, então é necessário, a partir de normativas, né, já vou até abrir aqui quais que ela faz referência, que a gente utiliza uma substituição de 25% do cimento por esse material pozolânico que a gente quer utilizar para avaliar a resistência à compressão em comparação à argamassa controle. Então, segundo a normativa brasileira, que é a NBR 12.653, essa resistência final a partir dessa substituição tem que ser no mínimo 90% em relação ao controle, a argamassa controle, ou concreto, né? Já em relação à STM, né, que é uma norma americana e que nível mais global, ele exige já um pouquinho mais flexível, então que essa compressão mínima seja de pelo menos 75%. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, né? Aqui também foi com cinza do bambu, da folha do bambu, onde 25% de substituição resultou numa resistência um pouquinho melhor, né, do que o controle, atingindo então 102%. E agora eu trago alguns artigos, né, mais associados com a cinza do bagaço da cana-de-açúcar. Então, aqui a gente observa a partir desse LOI, né, que seria basicamente a matéria orgânica que está presente, né, nessa cinza. Então, quando a gente pega essa cinza do bagaço da cana-de-açúcar in natura, né, que seria logo após a queima nas caldeiras, a gente observa uma concentração alta de matéria orgânica, aproximadamente 23,19%, e segundo a NBR, o máximo para aplicação é 10%. E aí a gente também observa que essa cinza que acabou de vir da indústria, ela tem uma composição de sílica, alumínio e ferro baixo, então de aproximadamente 66%. Então, muitas vezes é necessário uma segunda calcinação, já com uma temperatura controlada, geralmente até 600 graus, para a gente atingir tanto a eliminação o máximo possível, né, dessa matéria orgânica, sobrando só 3,36% nesse caso aqui que foi calcinado, e também acaba aumentando, né, essa proporção de matéria inorgânica a partir de sílica, alumínio e ferro, que aqui, quando foi calcinado, aumentou para 83,9%, já atingindo, então, aquele mínimo de 70% que a normativa exige. E aí, continuando nesse estudo, opa, continuando em um outro estudo, aqui ele já utiliza algumas outras técnicas, né, para avaliar isso. Como eu falei, a gente tem a difração de raio-x, que a gente consegue, a partir do gráfico, constatar aquela região amorfa, a partir daquela barriguinha, de modo mais informal, né, falando. Só que aqui nesse artigo ele já fez um método mais refinado, né, que é a partir do método de Rictville. Então, aqui ele consegue encontrar já em porcentagem, né, de quantidade, quanto que é o percentual amorfo desses materiais. Aqui ele estudou três cinzas diferentes, né? E também essa última, então aqui a gente tem a cinza do bagaço da cana, 1, 2 e 3, e o RH seria a cinza da casca do arroz. Então, aqui tem diferentes quantidades, né, de amorfo. Então, no 1, 55,7%. No 2, uma concentração bem mais alta, de 81,9%. No 3, de 91,7%. E já na cinza do arroz, 100%. E aí, trazendo então um gráfico, né, de resistência mecânica,
a gente observa que esse aumento, né, do percentual amorfo acaba influenciando na resistência mecânica desse material. Então, no caso desse estudo, todas essas proporções foram feitas com 20% de substituição do cimento por resíduo, né? Seja ele cada uma dessas tipologias da cinza do bagaço da cana-de-açúcar ou da casca do arroz. Então, quanto mais amorfo, geralmente a gente tem um material mais reativo com aumento de resistência mecânica, como nós podemos observar. Logicamente, como eu já comentei anteriormente, não é apenas isso que influencia, como também como que está a finura desse material. Então, aqui pode ter variações da finura dessa partícula, que também pode influenciar nessa resistência mecânica. E aqui nesse gráfico, ele também aborda essa questão da, como que eu posso dizer? Da temperatura, né, de hidratação. Então, aqui a gente observa que nessa faixa preta, ela precisou de mais energia, né? Teve maior calor de hidratação do que os outros. Então, realmente, quando a gente utiliza material pozolânico, a gente tem uma redução, né, desse calor de hidratação. Aqui está em joules por grama. E continuando, a gente também tem outro método que nós utilizamos, que é a difração de raio-x, só que antes a gente fez a difração de raio-x apenas na cinza. Já aqui, quando a gente começa a estudar essa hidratação do cimento, nós fazemos a pausa da hidratação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, não é utilizado areia para fazer esse método, é preciso fazer só a cinza com o cimento e água. Então, faz uma pausa que pode ser utilizado, por exemplo, o álcool, o etanol, para fazer a pausa com 7 dias. A gente moe esse material e realiza a difração de raio-x. E a partir dele, a gente consegue observar, acho que o principal aqui que a gente pode focar é o CH, né, que é o hidróxido de cálcio. Então, lembra que eu comentei que a utilização da pozolana ela vai consumir o hidróxido de cálcio? Então, é a partir dessa difração de raio-x que a gente consegue constatar essa característica. Então, observando aqui o referência, que é o preto, a gente observa um pico bem mais acentuado, em mais ou menos 18 graus. Já quando a gente vai utilizando essas pozolanas, né, essas cinzas, a gente observa também que quanto mais amorfo, né, mais reativo esse material, menor vai sendo o pico, até chegar no material mais amorfo, que é o da casca do arroz, que a gente tem um pico bem menor de hidróxido de cálcio, consequentemente influenciou no consumo, né? Essa cinza influenciou no consumo de hidróxido de cálcio. E aqui eu já trago um artigo do meu grupo de pesquisa, que faz parte do doutorado, né, do Lucas, que basicamente, traduzindo, né, é o potencial da cinza da folha de bambu enquanto material aglomerante suplementar. Então, aqui foi uma revisão de literatura que ele trouxe alguns aspectos importantes. Então, aqui eu vou mais trazer uma conclusão, né, para não ir muito, não delongar muito nessa apresentação. Então, basicamente, observou-se que temperaturas acima de 600 graus afetam a atividade pozolânica. Também o tamanho da partícula importa para a reatividade dentre desses artigos revisados. E no caso do bambu, substituições de até 30% de cimento Portland por cinza de biomassa da folha de bambu resultam em propriedades mecânicas similares em alguns estudos maior do que concreto controle. Então, quando entramos em cinzas de biomassa, a maior parte dos estudos permitem substituições de 20, 30, alguns estudos até 40% com resistência mecânica igual ou superior ao concreto, argamassa controle. E também estudos avaliam que substituições, por exemplo, de 30% reduzem tanto o consumo de energia como a emissão de CO2 em até 30%. Aliás, não só esses dois, mas também o custo desse produto final, já que a gente está utilizando um resíduo que pode ser obtido de graça, né, a partir da queima. E agora eu já vou abordar um pouquinho de outro estudo realizado também pelo Lucas, né, que é quem faz parte do grupo de pesquisa que estuda
cinzas agroindustriais. Então, aqui ele utilizou um material referência, né, que é o todo preto, e 20, 25, 30 e 40% de substituição. E a gente observa, vamos focar aqui nos 28 dias, né, que é o resultado mais importante, que até 40% de substituição, apesar de a gente ter um leve decréscimo, né, na resistência mecânica, quando a gente faz um teste estatístico, que basicamente utiliza, né, esse erro padrão e tudo mais, a gente observa que todos são estatisticamente similares. Então, mesmo tendo uma redução da resistência média, quando a gente faz análise estatística, todos que estão com um Czinho aqui, eles são estatisticamente similares. Então, nesse caso aqui, permitiu substituições de até 40% com resistência mecânica similar ao controle, o que é extremamente interessante, econômico e que, consequentemente, vai ser necessário o menor consumo de energia e gerar muito menos emissão de CO2. Já vindo para aspectos de durabilidade, né, para constatar, será que a gente fala de aumento de durabilidade, mas será que isso é real? Então, nesse estudo, ele avaliou a resistividade elétrica. Então, basicamente, ele vai mensurar a suscetibilidade, né, à ocorrência de corrosão da armadura, uma vez que a maior parte dos agentes agressivos penetra na microestrutura na fase líquida, né? Então, aqui a gente observa que nesse preto aqui é a referência, e quanto mais cinza a gente vai substituindo, né, o cimento, maior é a resistência, né, a resistividade elétrica desse material. E também vai ter uma correlação com a difusão de cloretos, que eu vou falar a seguir. Então, por exemplo, uma resistividade de 50, que é próximo do que deu referência, necessariamente teria uma alta difusão de cloretos, né, que é um material, que é um líquido agressivo, né, que corrói, né, essas matrizes cimentícias. E quanto maior, né, a quantidade, mais baixa essa difusão. Então, se a gente pegar como exemplo 40% de substituição, a gente chega em quase 250. Então, ela estaria dentro aqui numa difusão de cloretos muito baixos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui nós temos o teste de migração de cloretos, né? Então, basicamente, o que seria? Aqui nós temos o cloreto de sódio e a gente utiliza o nosso material cimentício e ele vai ter esse efeito de migrar, né? Então, isso ocorre durante um período muito longo, demora muitos anos para ocorrer essa migração de cloreto, se a gente fosse analisar de forma comum, né, normal, se não décadas. Então, aqui nesse teste, a gente utiliza justamente o meio elétrico, né, para a gente, para uma quantidade elétrica, para ele penetrar com mais intensidade. Então, aqui a gente faz uma análise com 24 horas que teria uma correlação de muitos anos, então, a partir disso, fazer um teste de durabilidade mais eficaz. Então, a partir desse teste, então aqui a gente observa que essa espessura aqui seria o quanto que migrou de cloretos, né? Então, a gente observa que quanto mais a gente substitui o cimento, menor é essa migração de cloretos. E fazendo uma comparação, né, da migração de cloretos, a 40% de substituição, a gente tem uma diminuição de 82,63% nessa migração de cloretos. Então, essas cinzas agroindustriais podem ser extremamente impactantes, né, para um aumento de durabilidade de materiais do concreto contra meios agressivos. E por fim, já concluindo, né, sobre esse material de cinza da folha de bambu, e que acaba sendo uma conclusão meio que geral, quando a gente encontra na literatura sobre cinzas agroindustriais, a substituição de cloreto, nesse caso de 20, 25, 30 e 40%, não afeta de maneira significativa a resistência mecânica, a compressão, né, no caso, em vista que foi estatisticamente similar. E dados de resistividade indicam que a matriz é mais densa e menos porosa e, consequentemente, mais durável, né?
Então, esse resultado de durabilidade, quando a gente tem uma diminuição da difusão de cloretos, diminuição da condutividade elétrica, ela vai estar relacionada com a porosidade desse material. Então, a gente vai ter uma matriz mais densa que não permite que essa umidade, que esse material agressivo adentre nessa estrutura, ou que reduza acentuadamente essa, essa essa questão, né? E também que a migração e difusão de cloretos apresenta maior resistência a ataques de agentes externos das argamassas compostas, consequentemente por ser menos permeável. Então, basicamente, a gente pode concluir que essas cinzas agroindustriais, né, elas têm um potencial imenso, tanto para fechar um ciclo, né? Então ela vem, pode ser gerada energia a partir disso, que vai alimentar as indústrias e também cidades circunvizinhas, e consequentemente essa cinza proveniente pode ser aplicada em materiais de construção civil tão resistente quanto os convencionais, como também apresentando uma durabilidade extremamente importante, né, contra agentes agressivos. Então, basicamente é isso que eu quis apresentar para vocês. Muito obrigado pela presença de todos e espero que vocês tenham um ótimo evento. Até mais.